Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Você já deve ter estudado ou estar estudando agora o poema que vai ser nosso assunto de hoje. No canto de morte, guerreiros, ouvi. Provavelmente a sua professora ou professor de literatura deve ter falado, talvez rapidamente, do poeta Gonçalves Dias, quando abordou o romantismo brasileiro. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Ele foi o maior poeta da primeira fase do romantismo aqui no Brasil e se tornou, ao longo dos tempos, um dos maiores poetas independentemente da época. Guerreiros descendo da tribo Tupi. É dele aquele poema que todos nós sabemos. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Mas aqui nesse vídeo eu vou falar de um outro trabalho dele que é considerado por muitos a sua obra-prima, o Ijucapirama. Quem viu a novela O Salvador da Pátria, que inclusive agora em 2021 está reprisando no canal Viva, deve se lembrar do personagem Jucapirama, que era um radialista e tinha uma frase famosa que ele falava no programa dele: Meninos, eu vi. Este é o programa Meninos, eu vi. Programa que é a verdade da palavra de Deus. Pois o nome do personagem e a frase que ele dizia vem desse poema do Gonçalves Dias. Ijucapirama, no entanto, não é o nome de ninguém. O título significa em língua tupi antiga aquele que deve ser morto ou o que há de morrer, e se refere ao personagem principal, que é um prisioneiro tupi de uma tribo inimiga que vai ser sacrificado num ritual antropofágico, ou seja, vão sacrificá-lo para comê-lo. Foi publicado em 1851, num livro que o Gonçalves Dias intitulou como Últimos Cantos, e foi realmente o último livro de poesias que ele lançou, apesar dele só morrer 13 anos depois. É um poema épico, talvez o melhor trabalho do indianismo no Brasil. O indianismo foi uma das principais vertentes do romantismo brasileiro que vigorou aqui no país no século XIX. Tinha como ponto principal o nacionalismo e dentro disso a idealização do indígena, uma forma de criar aqui os heróis que a Europa tinha há muito tempo. Com a independência do Brasil em 1822, muitos artistas e escritores aqui queriam criar as nossas próprias histórias, deixando de lado os portugueses. Por isso, as histórias indígenas ganham força, o indígena como herói e como protagonista. No romantismo, nós temos, além do Gonçalves Dias, que tem vários poemas indianistas, nós temos outro Gonçalves, o Gonçalves de Magalhães, que lançou o poema Confederação dos Tamoios. Já na prosa, nós temos o José de Alencar, que tem 3 romances com essa temática: Iracema, o Guarani e o Ubirajara. O José de Alencar também planejava escrever um poema épico que ele chamaria Os Filhos de Tupã, mas ele nunca finalizou e nunca publicou. A história que o Ijucapirama narra não tem uma época definida. Se passa apenas entre personagens indígenas, não há portugueses e não há pessoas brancas. Embora fale de um ritual antropofágico, isso é tido como natural e não há nada de errado. Não há um julgamento branco quanto a isso. Todos os personagens são nobres e dignos. Gonçalves Dias, ao que parece, tinha um interesse genuíno pela temática indígena. Ele era do Maranhão e a mãe dele era filha de negros e indígenas, mas o pai dele era português. Ele chega mais tarde a trabalhar por alguns anos com antropologia no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Em 1858, ele lança ainda o Dicionário da Língua Tupi, aquele tupi antigo que hoje é considerada uma língua extinta. O Ijucapirama se divide em 10 cantos, 10 partes, e tem 484 versos. Ele é até pequeno em comparação a outros poemas épicos. Para lê-lo aqui nesse meu vídeo, eu convidei o Tiago Caritiana para me ajudar. Ele é de Rondônia e atualmente estuda economia na Universidade Federal de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais.
Ele é da tribo Caritiana e é militante indígena e LGBT. Ao final desse meu vídeo aqui, eu deixei alguns trechos de um vídeo do Thiago em que ele fala sobre estereótipos indígenas e fala sobre os termos índio e indígena. Muitos atualmente não querem ser chamados de índio. Você pode acessar o vídeo dele completo na descrição do meu vídeo aqui. Vamos ao poema então. Ijucapirama. De início, o narrador descreve os timbiras, grandes guerreiros que botam medo nos inimigos. São rudes, severos, sedentos de glória. Em seguida, ficamos sabendo que há um prisioneiro na tribo, cujo nome ou origem eles não sabem. Há uma breve descrição de uma cerimônia que estão preparando e o que estão fazendo com esse prisioneiro, pintando e enfeitando o corpo dele para um ritual. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas coortes assombram das matas a imensa extensão. São rudos, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantor. São todos timbiras guerreiros valentes, seu nome lavoa na boca das gentes, com dom de prodígios de glória e terror. As tribos vizinhas, sem força, sem bril, as armas quebrando, lançando-as ao rio, o incenso aspiraram dos seus maracás. Medrosos das guerras que os fortes acendem, custosos tributos ignavos lá rendem, aos duros guerreiros sujeitos na paz. No centro da taba se estende um terreiro, onde ora se aduna o concílio guerreiro, da tribo senhora das tribos servis. Os velhos sentados praticam de outrora, e os moços inquietos que a festa enamora, derramam-se em torno de um índio infeliz. Quem é? Ninguém sabe. Seu nome é ignoto, sua tribo não diz. De um povo remoto descende, por certo, de um povo gentil. Assim lá na Grécia o escravo insulano tornava um distinto do vil muçulmano as linhas corretas do nobre perfil. Por casos de guerra caiu prisioneiro nas mãos dos timbiras. No extenso terreiro assola-se o teto que o teve em prisão. Convidam-se as tribos dos seus arredores, cuidosos se incumbem do vaso das cores, dos vários aprestos da honrosa função. Acerva-se a lenha da vasta fogueira, entesa-se a corda da embira ligeira, adorna-se a massa com penas gentis. A custo, entre as vagas do povo da aldeia, caminha o timbira que a turba rodeia, garboso nas plumas de vário matiz. Entanto as mulheres com leda trigança, afeitas ao rito da bárbara usança, o índio já querem cativo acabar. A coma lhe cortam, os membros lhe tingem, brilhante endoape no corpo lhe cingem, sombreia-lhe a fronte gentil canitar. O narrador fala um pouco da possível angústia que o guerreiro prisioneiro está passando, pois a vida dele vai ser mais breve do que o festim, vai acabar antes da festa. Ele está sério e parece preocupado com algum pensamento, apesar de não chorar ou reclamar. O narrador, como se falasse diretamente com o prisioneiro, diz para ele ficar tranquilo e folgar morrendo, porque é o que um forte faz, para após a morte reviver além dos Andes. Fundos da alvacenta argila ferve o cauim. Enchem-se as copas, o prazer começa, reina o festim. O prisioneiro cuja morte anseiam, sentado está. O prisioneiro que outro sol no ocaso jamais verá. A dura corda que lhe enlaça o colo mostra-lhe o fim da vida escura que será mais breve do que o festim. Contudo, os olhos de ignóbil pranto secos estão. Mudos os lábios não descerram queixas do coração. Mas o martírio, que encobrir não pode, enrugas faz a mentirosa placidez do rosto na fronte audaz. Que tens, guerreiro? Que temor te assalta no passo horrendo? Honra das tabas que nascer te viram, folga morrendo. Folga morrendo, porque além dos Andes revive o forte, que soube ufano contrastar os medos da fria morte. Rasteira a grama, exposta ao sol, à chuva,
lá murcha e pende. Somente ao tronco que devassa os ares o raio ofende. Que foi? Tupã mandou que ele caísse como viveu, e o caçador que o avistou prostrado esmoreceu. Que temes, ó guerreiro? Além dos Andes revive o forte, que soube ufano contrastar os medos da fria morte. O narrador descreve o chefe dos Timbiras no meio da festa, orgulhoso e pujante, que vai falar com o prisioneiro e chama ele de ousado por ter invadido o território deles sozinho, o que é algo bom, por isso os Timbiras estão fazendo o ritual para matá-lo. O chefe diz para ele contar quem ele é e se defender se ele quiser. Em larga roda de novéis guerreiros, lê do caminho o festival Timbira, a quem do sacrifício cabe as honras, na fronte o canitar sacode em ondas, o enduape na cinta se embalança, na destra mão sopesa e vira peme. Orgulhoso e pujante, ao menor passo colar d'alvo marfim, insígnia d'honra, que lhe orna o colo e o peito, ruge e freme, como que por feitiço não sabido encantadas ali as almas grandes dos vencidos tapuias, ainda chorem, serem glória e brasão de migos feros. Eis-me aqui, diz ao índio prisioneiro, pois que fraco e sem tribo e sem família, as nossas matas devassaste ousado, morrerás morte vil da mão de um forte. Venha terreiro o mísero contrário, do colo a cinta mussurana desce. Dize-nos quem és, teus feitos canta, ou se mais te apraz, defende-te. Começa o índio, que ao redor derrama os olhos, com triste voz que os ânimos comove. Este é um monólogo do prisioneiro Tupi. Ele fala sobre sua vida de guerreiro e bravo e sobre ser o último da tribo. Fala do pai dele, que é velho e quebrado, de penas ralado, e revela que o pai é cego e sozinho e que depende dele para viver. Assim, ele pede que o deixem ir embora naquela ocasião, e depois da morte do velho, ele então voltará para a tribo Timbira e se oferecerá voluntariamente ao sacrifício. Falando sobre o pai, ele chora, mas diz que não se envergonha do pranto. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas, de tribos e migas, e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces, senti pelas faces os silvos fulgaces dos ventos que amei. Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis amoréis. Vi lutas de bravos, vi fortes, escravos, de estranhos ignavos calcados aos pés. E os campos talados, e os arcos quebrados, e os piagas coitados, já sem maracás, e os meigos cantores, servindo a senhores que vinham traidores com mostras de paz. Aos golpes do inimigo, meu último amigo, sem lar, sem abrigo, caiu junto a mim. Com plácido rosto, sereno e composto, o acervo desgosto comigo sofri. Meu pai ao meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos mesquinhos, por ímpios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome e quebranto, só queria morrer. Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das frechas que tenho, me quero valer. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com quem me encontrei. O crude sossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, qual seja dizei. Eu era o seu guia, na noite sombria, a só alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho lhe sou. Ao velho coitado, de penas ralado, já cego e quebrado, que resta morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixar-me viver. Não viu, não ignavo, mas forte, mas bravo. Serei vosso escravo, aqui virei ter. Guerreiros não coro, do pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer.
O chefe dos Timbiras manda soltarem o prisioneiro. Ele não acredita muito na história do pai velho. É bem feliz se existe em que não veja que filho tem qual chora. E de qualquer forma não acha digno um guerreiro chorar pedindo que o soltem. Diz para o Tupi nem voltar depois, porque não quer com carne vil enfraquecer os fortes. Ou seja, se comerem da carne do prisioneiro covarde, os Timbiras vão enfraquecer. O Tupi protesta, mas aceita a liberdade e vai embora. Soltai-o, diz o chefe. Pasma a turba. Os guerreiros murmuram, mal ouviram. Nem pôde nunca um chefe dar tal ordem. Brada a segunda vez com voz mais alta. Afrouxam-se as prisões, a Imbira cede. A custo, sim, mas cede. O estranho é salvo. Timbira, diz o índio enternecido, solto apenas dos nós que o seguravam. És um guerreiro ilustre, um grande chefe. Tu que assim do meu mal te comoveste, nem sofres que transposta a natureza, com olhos onde a luz já não cintila, chore a morte do filho pai cansado, que somente por seu na voz conhece. És livre, parte. E voltarei, debalde. Sim, voltarei, morto meu pai. Não voltes. É bem feliz se existe em que não veja que filho tem qual chora. És livre, parte. Acaso tu supões que me acobardo? Que receio morrer? És livre, parte. Ora, não partirei. Quero provar-te que um filho dos Tupis vive com honra, e com honra maior, se acaso o vencem, da morte o passo glorioso afronta. Mentiste que um Tupi não chora nunca, e tu choraste. Parte. Não queremos com carne vil enfraquecer os fortes. Sobresteve o Tupi. Arfando em ondas, o rebater do coração se ouvia a precípite. Do rosto afogueado, gélidas bagas de suor corriam. Talvez que o assaltava um pensamento. Já não. Que na enlutada fantasia, um pesar, um martírio ao mesmo tempo, do velho pai a moribunda imagem, quase bradar-lhe ouvia. Ingrato! Ingrato! Curvado o colo, taciturno e frio. Espectro d'homem penetrou no bosque. O Tupi, que era prisioneiro, encontra o pai, que estava preocupado com a sua demora. O pai não enxerga, mas sente que o filho está nervoso, e em seguida percebe que ele tem cheiro de tintas usadas em rituais. Tateando, percebe que o filho está adornado para ser sacrificado. Pensa que ele conseguiu lutar e fugir, mas o jovem conta que os Timbiras, ao saberem da existência do pai fraco e cego, deixaram ele ir embora. O pai pergunta então onde fica a localização da tribo dos Timbiras. Filho meu, onde estás? Ao vosso lado. Aqui vos trago provisões, tomai-as. As vossas forças restaurai perdidas, e a caminho, e já. Tardaste muito. Não era nada o sol quando partiste, e frouxo o seu calor já sinto agora? Sim, demorei-me a divagar sem rumo, perdi-me nestas matas intrincadas, reavivei-me e tornei. Mas urge o tempo, convém partir e já. Que novos males nos resta de sofrer? Que novas dores, que outro fado pior Tupã nos guarda? As setas da aflição já se esgotaram, nem para novo golpe espaço intacto em nossos corpos resta. Mas tu tremes, talvez do afã da caça. Ó filho caro, um quê misterioso aqui me fala, aqui no coração. Piedosa fraude, será por certo que não mentes nunca? Não conheces temor e agora temes? Vejo e sei. É Tupã que nos aflige, e contra o seu querer não valem brios. Partamos. E com mão trêmula, incerta, procura o filho tateando as trevas da sua noite lúgubre e medonha. Sentindo o acre odor das frescas tintas, uma ideia fatal ocorre-lhe à mente. Do filho os membros gélidos apalpa, e a dolorosa maciez das plumas conhece estremecendo. Foge, volta. Encontra sob as mãos o duro crânio, despido então do natural ornato. Recua aflito e pávido, cobrindo as mãos ambas os olhos
fulminados, como que teme ainda o triste velho de ver, não mais cruel, porém mais clara, daquele exício grande a imagem viva ante os olhos do corpo afigurada. Não era que a verdade conhecesse, inteira e tão cruel qual tinha sido, mas que funesto azar correra o filho, ele o via, ele o tinha ali presente, e era de repetir-se a cada instante. A dor passada, a previsão futura e o presente tão negro, ali os tinha. Ali no coração se concentrava. Era num ponto só, mas era a morte. Tu, prisioneiro? Tu? Vós o dissestes. Dos índios? Sim. De que nação? Timbiras. E a mussurana funeral rompeste? Dos falsos manitôs quebraste a massa? Nada fiz. Aqui estou. Nada? Emudecem. Curto instante depois prossegue o velho. Tu és valente, bem o sei, confessa. Fizeste o certo, ou já não foras vivo? Nada fiz, mas souberam da existência de um pobre velho que em mim só vivia. E depois, eis-me aqui. Fica essa taba? Na direção do sol, quando transmonta. Longe? Não muito. Tens razão, partamos. E quereis ir? Na direção do ocaso. O pai faz o filho voltar para a tribo inimiga. Lá ele, o pai, agradece terem libertado o prisioneiro ao saberem das dificuldades por quais ele passa, mas diz que não é necessário. É mais honrado que o filho dele morra no ritual, já que tinha sido capturado. E espera que alguém dos Timbiras possa cuidar dele na sua velhice, já que são tão gentis. O chefe Timbira recusa, diz que aviltaria o triunfo da mais guerreira das tribos derramar o ignóbil sangue daquele tupi, já que ele chorou pedindo para ser libertado. Por amor de um triste velho que ao termo fatal já chega, vós, guerreiros, concedestes a vida a um prisioneiro. Ação tão nobre vos honra, nem tão alta cortesia vi eu jamais praticada entre os tupis, e mas foram senhores em gentileza. Eu, porém, nunca vencido, nem nos combates por armas, nem por nobreza nos atos, aqui venho e o filho trago. Vós o dizeis prisioneiro, seja assim como dizeis, mandai vir a lenha, o fogo, a massa do sacrifício e a mussurana ligeira, em tudo o rito se cumpra, e quando eu for só na terra, certo acharei entre os vossos, que tão gentis se revelam, alguém que meus passos guie, alguém que vendo meu peito coberto de cicatrizes, tomando a vez de meu filho, de haver-me por pai Silfane. Mas o chefe dos Timbiras, os sobrolhos encrespando, ao velho tupi guerreiro responde com torvo acento. Nada farei do que dizes. É teu filho imbele e fraco. Aviltaria o triunfo da mais guerreira das tribos derramar seu ignóbil sangue. Ele chorou de cobarde. Nós outros, fortes Timbiras, só de heróis fazemos pasto. Do velho tupi guerreiro a surda voz na garganta faz ouvir uns sons confusos, como os rugidos de um tigre, que pouco a pouco se assanha. Aqui alguns dos versos mais bonitos. Este é o monólogo do pai, em que ele amaldiçoa o filho por ele ter desonrado sua tribo ao chorar para os inimigos. Diz coisas horríveis para o guri, o que equivale a vários xingamentos se Gonçalves Dias escrevesse xingamentos. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros implorando cruéis forasteiros, seres presa de vis aimorés. Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes o espectro execrado. Não encontres amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma inconstante e falaz. Não encontres doçura no dia,
nem as cores da aurora te ameiguem, e entre as larvas da noite sombria nunca possas descanso gozar. Não encontres um tronco, uma pedra posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos, onde possas a fronte pousar. Que a teus passos a relva se torre, murche em prados a flor desfaleça, e o regato que límpido corre, mais te acenda o vezano furor. Suas águas depressa se tornem, ao contacto dos lábios sedentos, lago impuro de vermes nojentos, donde fujas com asco e terror. Sempre o céu, como um teto incendido, cresce e punja teus membros malditos, e oceano de pó denegrido seja a terra ao ignavo tupi. Miserável, faminto, sedento, manitos lhe não falem nos sonhos, e do horror os espectros medonhos traga sempre o cobarde após si. Um amigo não tenhas piedoso, que o teu corpo na terra embalsame, pondo em vaso de argila cuidoso arco e flecha e tacape a teus pés. Sê maldito e sozinho na terra, pois que a tanta vileza chegaste, que em presença da morte choraste. Tu, cobarde, meu filho não és. O pai abandona o filho e vai embora sozinho, tateando no escuro. Mas no meio do caminho escuta o grito de guerra do filho. O tupi jovem se revoltou com todo mundo e está atacando os timbiras. Os inimigos lutam duramente. O chefe timbira interrompe a luta, diz que o jovem tupi provou que é valente. O pai abraça o filho e chora. Diz que este sim que é meu filho muito amado. E não sente vergonha das suas lágrimas, pois essas lágrimas não desonram. Fica subentendido que, enfim, o jovem tupi é sacrificado como um bravo. Isto dizendo, o miserando velho, a quem Tupã tamanha dor, tal fado, já nos confins da vida reservara, vai, com trêmulo pé, com as mãos já frias, da sua noite escura as densas trevas palpando. Alarma! Alarma! O velho para. O grito que escutou é voz do filho, voz de guerra que ouviu já tantas vezes noutra quadra melhor. Alarma! Alarma! Esse momento só vale apagar-lhe os tão compridos trances, as angústias que o frio coração lhe atormentaram de guerreiro e de pai. Vale, e de sobra. Ele que em tanta dor se contivera, tomado pelo súbito contraste, desface agora em pranto copioso, que o exaurido coração remoça. A taba se alborota, os golpes descem, gritos, imprecações profundas soam, emaranhada a multidão braveja, revolve-se, renovela-se confusa, e mais revolta em mor furor se acende. E os sons dos golpes que incessantes fervem, vozes, gemidos e estertor de morte, vão longe pelas ermas serranias da humana tempestade propagando, quantas vagas de povo enfurecido contra um rochedo vivo se quebravam. Era ele, o tupi. Nem fora justo que a fama dos tupis, o nome, a glória, aturado labor de tantos anos, derradeiro brasão da raça extinta, de um jato e por um só se aniquilasse. Basta! Clamou o chefe dos timbiras. Basta, guerreiro ilustre, assaz lutaste para o sacrifício é mister forças. O guerreiro parou, caiu nos braços do velho pai, que o cinge contra o peito, com lágrimas de júbilo bradando. Este sim que é meu filho muito amado, e pois que o acho, enfim, qual sempre o tive, corram livre as lágrimas que choro, estas lágrimas sim que não desonram. O fim. Aqui um pulo no tempo, ficamos sabendo que no futuro daquela história há um velho da tribo dos Timbiras que se lembra dos acontecimentos e conta para os jovens como algo muito especial que aconteceu. O poema seria o velho narrando a história. E Jucapirama encerra com a frase famosa: Meninos, eu vim. Um velho Timbira, coberto de glória, guardou a memória do moço guerreiro do velho Tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente: Meninos, eu vi o brioso num largo terreiro cantar prisioneiro seu canto de morte que nunca esqueci. Valente como era,
chorou sem ter pejo. Parece que o vejo, que tenho na história diante de mim. E o disse comigo, que infâmia de escravo, pois não era um bravo, valente e brioso, como ele não vi. E a fé que vos digo, parece-me encanto, que quem chorou tanto tivesse a coragem que tinha o Tupi. Assim o Timbira, coberto de glória, guardava a memória do moço guerreiro do velho Tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente. Meninos, eu vi. Obrigado por ter assistido ao vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo os links para você fazer o download do poema e uma versão escaneada desse livro aqui que eu tenho, que é Poesia Lírica e Indianista do Gonçalves Dias, que tem notas explicativas das palavras e expressões que ele usa no poema, que é bem melhor a gente entender todas aquelas palavras difíceis que ele usa se a gente quer entender realmente a história. Então eu vou deixar lá as páginas que eu escaneei desse meu livro aqui, que é um livro antigo da editora Ática. Obrigado, então, curta o vídeo aí, se inscreva no canal, temos também o Instagram e até a próxima. O estereótipo do indígena. Esse estereótipo midiático, esse estereótipo que as pessoas, que os professores, as escolas muitas vezes reforçam, que é o estereótipo do índio pelado, que não sabe falar português, que está na aldeia e é muito ignorante, e também que fica fazendo... Nossa, mano, nossa, que ódio dessa música, velho. A primeira coisa que as pessoas têm que entender é que, primeiramente, não tem esse único indígena que a mídia tenta passar pra vocês no desenho animado, nas novelas e às vezes nas escolas também. É que, mano, tem mais tribos indígenas no Brasil do que países no mundo. Pra vocês termos índio, indígena e indiano. Vou começar pelo mais errado, né, que é indiano. Indiano não se refere ao povo nativo brasileiro, né, porque indiano é pessoal referente ao pessoal da Índia. O segundo termo, índio. Índio, na verdade, eu expliquei a origem, que é basicamente quando os portugueses chegaram no Brasil, eles acharam que aqui eram as Índias, né? Então eles chamaram o povo nativo daqui de índio. Hoje em dia, essa palavra é bem disseminada e eu não me sinto ofendido, nem também acho que está errado. Tem várias pessoas que discordam, vários estudiosos, inclusive indígenas, que discordam um pouco sobre esse tipo de nomenclatura. Tiago, tem índio gay? Tem índio bissexual? Tem índio lésbica? Índia lésbica? Cara, vocês estão sabendo que índio também é gente, né? Então, da mesma forma que existe homossexualidade, bissexualidade, transexualidade na sociedade como um todo, existe também nas tribos indígenas, embora em muitas delas talvez não seja bem visto, mas existe sim.